Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Esse vídeo aqui deve ser compartilhado com vocês na segunda-feira pela manhã. Um ótimo início de semana. Eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. A ideia desse vídeo aqui, pessoal, é iniciar novembro com um compartilhamento meu aqui sobre meu cenário macro para novembro, dezembro e janeiro, que geralmente são os 3 meses do rally natalino, rush natalino. E aí, vale a pena investir em Ibovespa? Eu vou comentar também sobre S&P. Quais serão as pautas do vídeo de hoje, pessoal? Curva de juros. Bolsa não é PIB, bolsa é juros, né? Principalmente curva de juros e a taxa de juros Selic aqui no Brasil, Fed Funds nos Estados Unidos. Vamos comentar aqui sobre a curva de juros 10 anos a longa, o vértice longo, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Depois eu vou falar sobre desconto, alocação de recurso no Ibovespa, desconto, alocação de recurso no S&P, mapa de calor do Ibovespa no ano year to date, ou seja, de janeiro 23 até novembro, como é que estamos também no S&P year to date, e tem muita coisa para se comentar aqui desses mapas de calor, o principal risco de se investir no S&P, ou melhor, na economia americana hoje, tá? E como estamos no Ibovespa em relação a múltiplos. Então vai ser um vídeo um pouco Estados Unidos, Brasil, Brasil, Estados Unidos. Estados Unidos especificamente ali eu vou comentar algumas cositas utilizando esse gráfico aqui, tá? E no Ibovespa eu vou terminar com ele, utilizando esse gráfico e comentando sobre ciclo econômico, ciclo monetário e o que eu estou fazendo e compartilhar para vocês a minha experiência, tá, atual e também a experiência que eu tive em 2010 quando eu comecei a investir. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, disclaimer na tela, um ótimo início de semana a todos, bom café da manhã, esse vídeo deve ser publicado na segundona, dia 30. Seja muito bem-vindo ao clube, considere se inscrever, se você gosta de papo macroeconômico, já senta o dedo no like, tá? E também deixe um comentário sobre um próximo ativo para eu analisar aqui no canal. Bom, pessoal, começamos com juros, então bolsa não é PIB, bolsa é juros, se você quer entender melhor essa frase, link na descrição, o vídeo que eu gravei aqui no canal, tá? O que nós temos aqui? Curvas de juros. Em azul, gremista, cruzeirense, temos as treasuries americanas, tá? E essas treasuries, nesse gráfico aqui, nós queremos os juros, o rendimento delas, tá? Treasuries de 10 anos e Y no final, yields, que são os rendimentos. Então, os juros de 10 anos americanos. Quanto que a Faria Lima deles por lá, Wall Street no caso, está precificando dinheiro para quem pega emprestado a 10 anos, para 10 anos. Algo em torno de 4,83% o ano, 84% o ano. E embaixo nós temos nosso DI futuro, quanto que nós aqui, Faria Lima, está precificando juros, o custo do dinheiro para 10 anos, 2033, vencimento em janeiro de 2033, temos lá 11,67%. Qual o primeiro papo desse vídeo aqui, pessoal? E por que eu sempre vou bater na tecla para vocês que a análise gráfica, a análise técnica não é só para especulador. Serve também para você, investidor, modelar ali, apresentar, criar, certo? O seu cenário macro para aí sim intensificar mais um aporte em ações, o outro em juros, ouro, commodities, etc. via análise técnica, não só para você ficar tradando ali, day trade, swing trade, etc. Mas também para sua carteira de longo prazo ou carteira tática, que não deixa de ser também, de certa maneira, de longo prazo. O que nós temos nas treasuries, pessoal? O que eu mais quero destacar para vocês é aquela divisória, né? Primeiro tri, segundo tri, terceiro tri, quarto tri. Bom, no gráfico rápido para vocês, pessoal, como começamos o ano? Legal? Marcamos um topo, tivemos grande apreensão no ano de 2023, no primeiro trimestre, tá? Não foi um primeiro trimestre fácil, tá? Até março nós tivemos ali muita incerteza, dados muito pujantes norte-americanos, fazendo curva de juros abrir, pujantes na economia, um certo estresse, capitulação, Fed com falas bem duras em relação à sua política monetária, e aí que nós tivemos de maneira juntinha, onde um foi, o outro foi atrás, pessoal. O juros global, principalmente juros brasileiro, abriu de janeiro a março, juros americano abriu de janeiro a março. Nesse momento, pessoal, primeiro trimestre desse ano, S&P lateralizou, e aqui eu trago para vocês por que o S&P conseguiu segurar um pouquinho mais que o Ibovespa no primeiro trimestre, pessoal. Simplesmente porque as principais companhias do S&P, a manga, né, Microsoft, Amazon, Nvidia, tá, Apple, Google, essas empresas não precisam captar dinheiro hoje, porque elas têm muito.
Tá? Então, imagine que o juros americano hoje não bate nessas empresas. Elas não deixam de fazer grandes investimentos ou não deixam de reportar lucros e fazer recompras de ações e pagar dividendos por causa do Fed Funds hoje, porque elas fizeram muita grana. São basicamente, boa parte delas, monopólios ou grandes empresas de setores específicos. Então, aguentaram essa curva de juros abrindo sem fazer o S&P necessariamente ceder bastante. Nós aqui no Brasil, muito se falou sobre problemas brasileiros, idiosincrasia ali, né, política, etc. Mas, pessoal, juros abriu, assim como o norte-americano, nós somos o rabo, não o cachorro. O Ibovespa nessa vez caiu, tá? Nesse período cedeu. Legal, pessoal? Cedeu. E aí nós tivemos também um pouco de frustração com a reabertura chinesa, que ajudou a gente a ceder. Março, pessoal, foi a mínima do Ibovespa. E foi a máxima da nossa curva de juros. Tá? Foi a máxima da nossa curva de juros. Então, o Ibovespa, em 2023, está muito mais conectado com curva de juros do que com Selic, tá? E do que com commodities, de certa maneira. Tá? A curva de juros está realmente marcando para a gente mínima em março para o Ibovespa, tá? E máxima em julho para o Ibovespa, agosto, e mínima para a curva de juros em julho, agosto para o Ibovespa. O S&P viveu um mundinho separado, por quê? Temporadas corporativas foram muito boas, tá? E nós temos as principais empresas do composto S&P não precisando nesse momento da tal capitalização, ali, financiamento, etc., porque tem muito colchão de liquidez, tem muita grana ainda, tá? Então não preciso captar mercado. Então o que os Estados Unidos vive hoje, tá? É uma consolidação de indústrias, principalmente a indústria financeira no quesito bancos regionais. A grande probabilidade que o que nós vivemos na década de 90 aqui no Brasil, tá? De consolidação do setor, esteja acontecendo agora nos Estados Unidos. Então, bancos pequenos sendo comprados por bancos grandes. Então, JP Morgan, seu Goldman Sachs, está feliz da vida com essa Treasury lá em cima, porque eles aguentam. E aí eles vão comprar esse pessoal todo baratinho, esses regionais. Tá? Então tem uma dinâmica diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos, do que está acontecendo no Brasil, mas especificamente bolsa não é juros. O que eu quero trazer para vocês nesse momento, pessoal, é que ao longo do ano todo, o Ibovespa foi bem fidedigno ali com a nossa curva de juros longa. Fechou curva de juros longa, Ibovespa subiu. Abriu curva de juros longa, Ibovespa cedeu. Nesse momento nós estamos cedendo, pessoal, no DI longo. Topos e fundos descendentes na análise técnica, enquanto que os Treasury Yields, topos e fundos ascendentes. E eu nem preciso dizer para vocês que as Treasuries hoje estão acima do primeiro trimestre de 2023. Tá? As Treasuries estão acima do primeiro trimestre, ou seja, elas estão em tendência de alta. Legal? Enquanto que o nosso DI está em tendência de baixa. Então há uma clara assimetria para o Ibovespa em relação ao S&P, no que se diz desconto na bela máxima. Bolsa não é PIB, bolsa é juros. Hoje nós temos menos juros do que no primeiro trimestre e mesmo assim estamos ainda abaixo, né, lutando ali para ganhar um pouquinho mais de apreciação nos preços. Mas, pessoal, se a gente olhar para preço, vamos lá para o gráfico do Ibovespa agora, que eu acho bem importante fazer essa reflexão. Março, esse é o gráfico do Ibovespa. Março está aqui. Legal? E o momento atual está a colar. 3 meses praticamente de queda, assim como o S&P já vou mostrar. Então nós tivemos uma apreciação em relação a março. Então não está, vamos dizer assim, descorrelacionado curva de juros e Ibovespa. Não, a curva de juros está menor, está mais baixa, está fechada em relação ao primeiro tri, segundo tri, terceiro tri. E o Ibovespa está, de fato, mais apreciado do que março. Legal? Do que março. Beleza? Pessoal, há uma assimetria? Eu vejo que sim, porque se eu for bem cuidadoso para vocês, março é esse mês aqui. Abril foi a mínima. Tá? Então, entre março e abril, nós já estamos atingindo ali níveis de março, em precificação do Ibovespa, mesmo com curva de juros bem abaixo do que foi computado em março. Bom, para finalizar esse primeiro slide, que eu quero falar para vocês, pessoal. Como investidor de longo prazo,
tá? Tem que se olhar curva de juros sem dúvida nenhuma para ver a tendência, tá? E a tendência de julho até novembro na nossa curva de juros foi de alta, tá? De março até julho foi de baixa, tá? O que o Bruno decidiu fazer aqui? Entre junho, julho e agosto, não aportar na bolsa, por simplesmente achar que a nossa curva fechou demais para aquele período, tá? E por nos preços ter ali a expectativa de uma queda de 5 a 10%, retorno tanto de curva de juros como de Ibovespa para o cenário ali entre abril e maio. Barabim, barabom, foi o que aconteceu. Não estou namorando aqui o que eu especulei fazer, mas é pela simples, tá, análise técnica de juros. Tá? Nós chegamos aqui a uma precificação muito importante do ano, tá? Que foi a mínima da reabertura chinesa feita pelos juros lá em janeiro, fim do rally natalino, começo do estresse de janeiro a março, tá? E agora, em novembro, em outubro, perdão, né? Nós batemos aqui naquela mínima de fevereiro. Então, liberou novamente para esse terceiro trimestre, pessoal, uma nova tendência, que é de baixa dos juros. E mesmo assim, o Ibovespa ainda não está conseguindo se apreciar. Então, sim, temos, pessoal, uma assimetria para o Ibovespa, onde curva de juros renova mínima, ou máxima e mínima descendente, né, topos e fundos descendentes, enquanto nós temos no Ibovespa, tá, queda pelo terceiro mês seguido. Assim como nós estamos vendo queda pelo terceiro mês seguido para o S&P. Terceiro mês aqui é o gráfico do S&P, pessoal. Terceiro mês seguido de queda para o S&P. Terceiro mês seguido também, praticamente de queda, né, do Ibovespa. Porém, contudo, entretanto, o Ibovespa está com sua expectativa de juros longos fazendo mínimas, enquanto que o S&P está com a expectativa dos seus juros longos, as Treasuries, fazendo máximas. Então, a simetria está no Ibovespa, tá? E não no S&P, na minha opinião, nesse momento. Um estudo de 2023, pessoal. Então, a gente está olhando para um estudo bem curtíssimo, bem curtinho, né? Year to date da YTD, por vocês estão vendo YTD aqui, desde janeiro 23 a novembro 23. E eu só quero dizer para vocês, né, o quão importante é ter uma análise macro de juros, já que juros é bolsa. Por quê? Porque isso está ditando para mim a minha intensidade em ações, nos aportes em ações e os aportes em renda fixa, por exemplo. Então, para mim, é muito claro que hoje está legal aportar renda fixa americana em detrimento das ações, e continua claro, e a partir ali de outubro, segunda quinzena, ficou claro aportar mais ações e menos renda fixa brasileira, no CDI no caso. Aproveitar os últimos aportes em pré-fixados, sem dúvida nenhuma, mas o CDI, a partir da segunda quinzena de outubro, deixou de ser um bicho-papão. O CDI foi o melhor investimento em relação à bolsa e dólar, por exemplo, de julho até outubro. Agora, outubro, a partir desse momento aqui, ó, na análise técnica, a partir desse rompimento de mínima aqui, opa, o CDI cai na alocação de outubro e a bolsa equity sobe. Tá? Pré-fixado sobe, por exemplo, tá? Quem compõe a reserva de emergência. Então, não é especulação via análise gráfica, é investimento de classes de ativo via análise gráfica. Então, com essa configuração, e nós estamos entrando para o quarto trimestre, pessoal, para o fim do ano, né? Novembro, dezembro e janeiro eu considero o rush natalino. Nós temos Estados Unidos extremamente perigoso, o S&P, tá? Porque essas treasuries aqui não fizeram tendência de baixa, muito pelo contrário, estão fazendo tendência de alta. O Bill Ackman, grande investidor, zerou a sua posição em juros, mas mesmo assim não foi o suficiente para a gente ter zigue-zague descendente. Enquanto nós aqui, por mais que o cachorro esteja abrindo, esteja raivoso, nós estamos fechando. O sinal foi dado. Então, tecnicamente, mais sinal verde para ações, menos para CDI. E você que está gostando desses juros a 12,75, pré-fixado até a próxima reunião do Copom, é o que você tem ali. Depois vai baixar mais 0,50, vamos para 12,25. Tá? Então, a última semaninha, últimos 15 dias aí, não sei a próxima reunião quanto está datada, mas é de novembro, que você tem para pegar o pré-fixado. Beleza, pessoal? Existe, então, essa simetria. E aí, eu vou passar para o próximo slide. Já falei do S&P caindo, Ibovespa caindo juntos, porém as curvas de juros estão diferentes. Ibovespa vê curva de juros fechando
S&P vê curva de juros abrindo, tá? O Ibovespa vê Petrobras subindo 86,15% no ano. Vê Itaú subindo 15% no ano. Itaúsa subindo 8%, Vale caindo 20%. Tá? Eletrobras caindo 15%. VEG caindo 17%, bem depois do resultado. Tá? Ambev caindo 14%. O Ibovespa, então nós temos dentro do seu potencial de apreciação, ou seja, as ações que levam ele nas costas, nós temos Petrobras e talvez Itaú, porque Itaú está com a sua rentabilidade clássica aqui, né, de 10%, 15% ao ano. Tá? Mas a gente tem assimetria na Ambev, você pode falar da Vale. Tá? Então o Ibovespa na B3 cai 10% no ano. A Gerdau cai 15%. 18% no caso da GGBR4. Tá? Então quando a gente vai caçar stock picking no Ibovespa, me parece que dentro das blue chips, e aqui esse mapa de calor, ele favorece capitalização, valor de mercado. Então dentro das blue chips, tem coisa que está cedendo pra caramba. Pra caramba. Então dentro daquelas ações que podem emprestar para o Ibovespa boa rentabilidade, bons pontos, me parece que temos algumas opções aqui. Bradesco, B3, Eletrobras, Vale, Gerdau, Ambev, VEG. Beleza? Quando a gente vai para o S&P, né, ou seja, no Ibovespa, para finalizar, tem empresas com muita capitalização que não estão rentabilizando bem no ano. Já no S&P é o oposto. O carro-chefe, Tesla, Amazon, Microsoft, Google, Meta, Nvidia, Apple, todas subindo no ano. Todas. Então, a assimetria, agora entrando em stock picking, no S&P, pessoal, está muito mais nas ações fora as de tecnologia. Ou seja, você tem que pesquisar realmente ali. Tá? Ver, por exemplo, o principal risco de lá são os vencimentos e rolagem de dívida. Né? Está no maior nível a quantidade de empresas que vão ver a rolagem de dívida se fazer necessária. Nos próximos 2 anos, está no maior nível a quantidade de empresas desde 2008. Então tem que ver quem vai conseguir rolar a dívida, quem que vai quebrar, quem que vai ser incorporado. Então no S&P não está nas grandes. Você fala assim, porra, vou abraçar ali as grandes agora. Não me parece que está nas grandes a melhor oportunidade. Me parece que está realmente você pegar a lupa ali, ver o seu analista preferido e correr atrás do stock picking que não está não é a manga, a FANG, a antiga FANGs, né? Certo? Já no Ibovespa, você pode ser um pouco mais preguiçoso e olhar ali para uma JBS caindo 4%, Ambev caindo quase 15%, Eletrobras caindo 15%, Bradesco caindo 1,93% ou subindo 1,73% somente. Você pode olhar para B3 caindo 10%, Gerdau caindo 15%, Vale caindo 20%. Ou seja, o Ibovespa especificamente tem nomes grandes cedendo, Cosan caindo 3%. Bacana. Então acho que a vida no Ibovespa, caso melhore o índice, tem mais upside porque grandes empresas de capitalização grande estão cedendo. O Ibovespa hoje, pessoal, tem um preço-lucro, um PL próximo de 10, que é mais ou menos um desvio padrão aqui. Tá? A média é 12, aproximadamente. O Ibovespa hoje está na casa aí dos 10, então não está descontado, está muito parelho, inclusive, com o seu... Fez o mesmo movimento de 2015, tá? E agora estamos aqui, se você falar em 2016, foi mais forte a tendência. 2023 está subindo o PL, mas ainda assim com mais lombadas aqui. Então o Ibovespa está caro por preço-lucro? Não. O S&P está caro por preço-lucro, pessoal? Se você incorporar as empresas de tecnologia, sim. Se você tirar, não. Então o Russell 2000, lá, aquele índice de empresas small caps, pessoal, ele não está caro. A gente não pode falar que ele está caro. Eu não sei se eu teria ele aqui para trazer para vocês na oscilação. Gostaria muito de ter, mas deixa eu ver. Russell. Muito bem. Russell 2000. Vamos para ele. Tá? Esse índice americano que é o Russell 2000, e eu não vou conseguir, né, entregar para vocês as ações, porque tem muitas ações e são de baixa capitalização. Esse cara aqui vale a pena você estudar. Tá? Agora o S&P e as principais empresas de tecnologia, aí eu já ficaria um pouco em dúvida. Tá? Porque ali tem empresas que estão subindo para chuchu e empresas que em algum momento
vão sentir esse yield a 5%. Em algum momento vai impactar. Em algum momento vai impactar. Não vai ser no curtíssimo prazo. Então, por isso que a simetria para elas é para baixo, não para cima, minha opinião. Enquanto que no Ibovespa a gente consegue ver um pouquinho mais de assimetria para cima. Generalizada seria a minha opinião. E aí eu termino deixando mais um pensamento para vocês. Então, Bruno, com esse cenário todo que eu construí com vocês, está muito de olho em renda fixa americana, está muito de olho em bonds americanos, continua comprando ouro. E no caso Brasil, tá? Pré-fixado para o quarto trimestre, porque acho que o CDI vai continuar a estabilizar, quiçá ceder. Então a disputa entre pré-fixado e CDI vai ser muito boa no quarto trimestre, mas agora especificamente acho que o CDI tem mais para fechar e a curva de juros e a Selic vai ser cortada. Então antes da reunião do Copom, pré-fixado pode ser o campeão do quarto tri, já que a inflação não engata, porque a atividade econômica está começando a sentir um pouco da política monetária. Então, inflação lateral, CDI lateral, nosso juro real ainda vai ser interessante, ou seja, pré-fixado bacana. E nas equities, pessoal, eu continuo achando que tem assimetria sim. Então, o Ibovespa está em uma região de desconto, como é o primeiro gráfico lá, quando eu pinto de azulzinho assim, é uma região de desconto, essa região aqui do 111,700. Depois a do 108, depois do 102, do 88, do 83, tem várias regiões de desconto. Tá? Mas estamos em uma região de desconto. Por que eu não aportei em junho? Porque junho escapou da região de desconto. Tá? Julho, totalmente fora da região de desconto. Agosto, eu voltei a aportar. Setembro, também. Outubro, mesma coisa. Tá? Então, eu fiz essa escolha. Qual que é o meu alvo para o Ibovespa, pessoal? 125,357. 126, 184. Então, eu não quero estar descarregado quando e se o Ibovespa chegar lá. Eu quero estar carregado o suficiente. Quanto? 60, 40. Eu que sempre sou um investidor 80-20, 90-10, bem Taleb em relação ao que tem de renda fixa versus renda variável, pessoal. Eu quero estar... Eu mudei muito esse ano, tá? Porque a condição macroeconômica me pediu isso. Então, muito mais bolsa, tá? Do que o meu histórico normal me diz. E aí eu termino para vocês no último slide dizendo, pessoal, eu estou apostando somente, entre aspas, num detrator de preços do ciclo monetário, como foi 2014 a 2016. Tá? Ciclo monetário nos colocou aqui para baixo. Eu tiro o impeachment, né? Eu sempre falo para vocês que o impeachment não faz parte de algo que, na minha opinião, vai se repetir. Tá? Eu não espero, isso pode até se repetir, mas não é no meu cenário base. Então eu tiro o impeachment, nós tínhamos uma linha em tendência de baixa, tá? E uma linha horizontal de desconto. Bacana? É o que nós estamos vivendo agora, uma linha de tendência de baixa e uma linha horizontal de desconto. Tá? Então até a região azul aqui, o Ibovespa para mim pode ceder 108, 104, 102, tá? Para pegar essa impulsão e subir até o 125. Tá? E eu estou falando que nos próximos trimestres eu só tenho a preocupação do ciclo monetário, que está aliviando no Brasil, a simetria no Ibovespa, e está ainda muito chato mordendo na gringa. Então a simetria oposta na gringa. Agora, para você que está me escutando até esse momento, deixa o seu like aí se você está até esse momento e um comentário, fique até o final. Se você está apostando em uma Grécia, Primavera Árabe, quebradeira, pessoal, ou seja, recessão, tá? Você tem que olhar aqui também para 2011. Tá? Desaceleração. Aqui nós tivemos uma desaceleração que não foi uma recessão, mas foi muito brusca a desaceleração chinesa. Sai lá de 10, 8% de crescimento ao ano e vai para 4, 5%. Tá? E isso deu um baque forte nas commodities, elas lateralizaram, muito parecido com o que está acontecendo agora, e depois cederam forte em 2014. Tiveram forte baixa as commodities como um todo, de 2014 a 2016. Se você está com esse cenário, tá? Que logo vem um 2014, 2016 de queda forte nas commodities, tá? E Ibovespa vem junto. E aí não faz sentido você tá que nem eu, 60-40, 50-50, bolsa renda fixa americana, ou bolsa renda pré-fixado brasileiro, enfim, ouro, seja lá qual for. Tá? Se você está acreditando numa recessão no curtíssimo prazo, aí tem que ser menos equities, porque vai desabar forte, e aí você tem que olhar com mais carinho para bonds, porque os yields vão ser cortados, porque os juros vão ser cortados, e aí o valor de face vai subir. Você tem que estar defensivo. Ouro pode ser uma grande opção, Bitcoin, uma grande opção. Tá? E aí o Ibovespa pode tomar uma pancada para baixo aqui sem problemas, até o 102 mínimo,
97, 91, 88, aquela coisa toda. Até no outro slide eu tenho os melhores descontos, aqui as melhores faixas de desconto. Em verde são as faixas de recessão. Tá? Você acha que o Ibovespa vai ter recessão, se a economia vai ter uma recessão. Beleza? Pessoal, então é isso. Um pouquinho de macro para vocês. Espero ter ajudado aí no início de semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.